Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre cálculo de limites usando propriedades. Nós vamos resolver um exercício. Vamos ao enunciado. Dados os limites de f de x para x tendendo a 2 valendo 4, limite de g de x para x tendendo a 2 valendo menos 2, e o limite de h de x para x tendendo a 2 valendo 0, calcule os limites a seguir ou verifique se eles existem ou não. Item A. Vamos calcular o limite de f de x mais 5g de x. Item B, o limite de g de x ao cubo. No item C, o limite da raiz quadrada do f de x. No item D, limite do quociente entre 3f de x e g de x. No item E, um novo quociente agora com g de x e h de x. E por último, no item F, um quociente em que no numerador temos o produto de g de x com h de x. E no denominador f de x, todos os limites com a tendência x tendendo a 2. Então vamos utilizar as propriedades dos limites para calcular os limites fornecidos. Nós conhecemos os três limites das funções f, g e h para x tendendo a 2. O limite da f vale 4, g menos 2, h 0, todos com a tendência x igual a 2. O primeiro dos limites, então, limite de f de x mais 5 vezes g de x quando x tende a 2. Nós podemos verificar que existe um limite da soma, podemos aplicar a propriedade limite da soma é igual à soma dos limites, caso esses limites existam, e eles existem, foram fornecidos para a gente aqui no enunciado. E também podemos utilizar uma outra propriedade, aquela que indica constante vezes função, podemos fazer constante vezes o limite da função. Então, já fazendo uma combinação dessas duas propriedades, a gente pode reescrever esse limite da seguinte forma. Podemos fazer aqui limite de x tendendo a 2 da função f de x mais 5 vezes o limite para x tendendo a 2 da função g de x. Utilizamos então as duas propriedades mencionadas e agora a gente conhece os valores numéricos desses limites. O limite da f, então, substituímos por 4, mais 5 vezes o limite da g, que é menos 2. Teremos, então, 4 menos 10. O limite do item A vale menos 6. Podemos seguir, então, agora para o segundo item. Limite de g de x ao cubo. A propriedade que a gente utiliza nesse caso é a seguinte. Limite de uma potência é a potência do limite. Podemos, então, escrever o limite da g de x, quando x tende a 2, este limite elevado ao cubo. Sabemos que o limite de g de x, quando x tende a 2, vale menos 2. Teremos, então, aqui menos 2 elevado ao cubo, resultando menos 8. Essa é a resposta para o segundo limite. No terceiro, limite da raiz quadrada de f de x. A propriedade adequada é limite da raiz é a raiz do limite. Então, podemos escrever raiz quadrada do limite de x tendendo a 2 de f de x. E, claro, aqui cabe uma ressalva. Uma vez que essa é uma raiz quadrada, nós temos que tomar o cuidado de que esse limite aqui seja positivo. E é o que acontece. O limite vale 4. Então, temos aqui raiz quadrada de 4 igual a 2. Então, isso termina essa primeira etapa dos três primeiros limites. Vamos seguindo ali para o item D. Nós teremos aqui um limite do quociente agora da função 3f de x com a função g de x. Qual a propriedade aqui adequada? Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite de g de x, quando x tende a 2, não valha 0. Nós sabemos que o limite de g de x vale menos 2, então esse limite está bem definido e pode ser calculado. Teremos limite do quociente, quociente dos limites, e aqui vamos aplicar a propriedade 3f de x calculando o limite, 3 limite de f de x. Teremos então 3 vezes o limite de f de x, quando x tende a 2, dividido pelo limite de g de x, quando x tende a 2. Teremos, então, no numerador 3 vezes
o limite do f de x quando x tende a 2 vale 4. Limite de g de x quando x tende a 2 vale menos 2. Teremos então 12 sobre menos 2, isso vale menos 6. Seguindo no item E, agora nós temos o limite de g de x sobre h de x. Temos que tomar cuidado com a ressalva de que o limite de h de x para x tendendo a 2 não pode dar zero. E é exatamente isso que acontece no enunciado. Se a gente olhar para aquele limite, realmente nós temos limite de h de x quando x tende a 2 vale zero. Então aqui você tem que escrever que esse limite não existe. Pois o limite de h de x quando x tende a 2 é nulo, vale zero. Então esse limite do item E não pode ser calculado, ele não existe. Para terminar esse exercício, o limite do item F, nós temos aqui então, limite quando x tende a 2, g de x, h de x no numerador, denominador para f de x. Uma vez que o limite de f de x, quando x tende a 2, vale 4, esse limite está bem definido e pode ser calculado. Aplicando as propriedades, limite do quociente é quociente dos limites, e no numerador, limite do produto é o produto dos limites, teremos no numerador, limite quando x tende a 2 do g de x, multiplicado pelo limite quando x tende a 2 da função h de x, dividido pelo limite da função f de x quando x tende a 2. Teremos então aqui, limite de g de x quando x tende a 2 vale menos 2. O limite do h de x, para a mesma tendência no x, x tendendo a 2 vale 0. E o limite de f, nós já sabemos que vale 4 para x tendendo a 2. Então teremos aqui que esse limite do item f é nulo. Esse é um exercício razoavelmente simples e o objetivo é a aplicação direta das propriedades dos limites. Obrigado pela atenção, até a próxima, pessoal.